Começando então mais um Metacálculo Podcast, esse aqui é o segundo episódio, e nesse segundo episódio eu tenho a honra aqui de receber hoje meu colega de serviço, meu colega de trabalho na escola, mas já foi meu professor, o professor e físico Paulo Weber. Eu queria que o Paulo aí se apresentasse, desse um oi, Paulo, e também falasse também há quanto tempo tu se formou, Paulo, faz um tempão, né? Me deu aula em 2005, foi? Então, meu nome é Paulo, né? E sou professor de física e eu sou formado desde a década de 90 lá, nem vou falar o ano, mas já estou para me aposentar. Já estou no final, o ano que vem eu me aposento e eu vou fazer outra atividade e não vou mais dar aula. Né? Chega um ponto que a gente cansa mesmo, né? O aluno, ele é legal, é bom, mas chega um momento em que tem que parar. E eu estou na reta final. Eu me formei na Unicinos, tá? E como o assunto aqui é sobre cálculo, eu posso dizer o seguinte, eu passei por todos, os 4 cálculos que tem, né? 1, 2, 3, 4, lá na Unicinos é A, B, C e D, né? E eu passei por todos. Tive também cálculo numérico e uma matemática lá que podia fazer resolver até uma integral, cálculo numérico, né? Que é uma matemática que tu pode resolver uma integral desde que tu preencha umas 10 folhas, né? Para fazer uma integral, que ele vai por outro caminho, né? E equações diferenciais. Vários métodos, também. né? Tem vários métodos. Tu pode fazer a integração, né? Ou então tu vai para o cálculo numérico, que é um meio, não é difícil, mas é bastante trabalhoso, né? Bastante trabalhoso. Pura. E eu também passei pela cadeira de equações diferenciais, que é bastante complexa, né? Enfim, fiz tudo o que tinha que fazer, né, para me formar. Naquela época existia tudo isso. Eu garanto que se eu for olhar o programa do curso de física, não tem mais metade do que tinha naquela época. Acho que o curso até encurtou o número de anos para se formar. Não tenho certeza no que eu estou falando, mas eu acho que sim. As universidades têm facilitado bastante a saída do aluno, né? Sim. Realmente, agora tu tocou num assunto interessante. O pessoal da velha guarda, todos falam que antigamente nas universidades a coisa era mais densa, assim, os estudos de cálculo, por exemplo, as disciplinas eram disciplinas com mais matéria e de certa forma mais difíceis, né, para o aluno conseguir ter a aprovação. Hoje em dia existe mais uma flexibilidade, até o que a gente estava falando antes de começar o episódio. Em função até do EAD também, existe muita situação de fraude. Então, as universidades, que agora tem a questão da faculdade, né? Antigamente era só a universidade, agora tem a faculdade, que é a uni alguma coisa daqui da esquina, assim, porque se popularizou. Aumentaram as vagas, mas a qualidade talvez não foi proporcional. Antigamente também existiam algumas faculdades, como, por exemplo, o La Salle, aqui de Canoas. A gente começou como uma faculdade, né? E tinha lá 2, 3 cursos, e à medida que o tempo foi passando, ele se tornou a La Salle, né? Universidade. Mas era faculdade só. E realmente, a Unicinos, na época, tinha uma fama muito grande de que era um funil invertido, né? Na verdade, era um funil não invertido, um funil de pé, que entrava todo mundo. O vestibular deles era uma barbada, né? Todo mundo passava. Mas para sair de lá não era fácil, viu? Não era fácil. Existia na minha época ainda, quando eu comecei num outro curso, não no curso de física, né? Eu comecei num curso de administração, comércio exterior. E aí eu peguei uma época em que tinha o básico na Unicinos. O básico foi eliminado da Unicinos, embora eu acho que foi um grande erro. Mas financeiramente para eles, sim, foi bom, porque eles abriram uns cursos pagos separadamente para reforço do aluno que vem do ensino médio sem capacidade de acompanhar
o curso normal. Então, ele vai lá e se matricula no cálculo A, tá? São as derivadas, aquelas coisas, né? E aí ele não consegue acompanhar, porque ele não tem a base forte do ensino médio e fundamental. O que a Unicinos fez? Ela abriu cursos pagos para te reforçar, para te poder enfrentar o cálculo A, digamos. É um exemplo, né? Mas antigamente tinham 7 cadeiras. O curso básico da Unicinos eram 7 cadeiras. E tu tinha que escolher 5 para fazer. 5 cadeiras dessas, tinha que passar nas 5. Tu podia fazer em 1 semestre, ou 2 semestres, enfim, né? De acordo com o teu orçamento, tu tinha que fazer. Mas tinha português, inglês, lógica, matemática e não me lembro bem das outras agora, mas eram 7 cadeiras, tu tinha que escolher, dessas 7, tinha que escolher 5. Tinha gente que fazia em um semestre só, fazia 5, né? Eu fiz inglês, lógica, matemática, português e mais uma lá que eu não me lembro o que era. E fiz. E depois aí tu parte para o profissional. A gente saía do básico e ia para o profissional. Aí eram as cadeiras específicas do curso. Aí eu fiz, acho que um ano e meio de comércio exterior, não me agradei do curso. E aí eu dei uma paradinha e depois eu resolvi fazer um curso de física, porque eu já havia feito um curso técnico no Liberato Salzano, de eletrotécnica, né? E eletrotécnica, eletricidade, tem tudo a ver com física, né? E aí, como eu gostava, né? Eu resolvi, vou ser professor de física, então. E aí... Mas tu nem pode reclamar muito, Paulo. Se tu era do Liberato é bem conceituado aqui, talvez seja uma dos institutos mais conceituados de cursos técnicos aqui do Rio Grande do Sul. Tu tava bem equipado quando foi para a Unicinos. Eu acho que eu saí de lá bem, digamos assim, bem formado, assim, sabe? Com bastante conhecimento, porque era uma escola muito, mas muito exigente mesmo, sabe? Não sei como é que está hoje, mas na minha época só tinha 3 cursos. Era Química, Mecânica e Eletrotécnica. Eu fiz o curso de Eletrotécnica. Mas eles exigiam bastante da gente. Tinha aula de manhã, tinha aula de tarde. Para te ter uma ideia, eu acho que isso aí eu contei na aula para vocês já, quando eu dei aula para ti. Não sei se tu vai lembrar ou não. 2005, faz muito tempo. Mas no meu curso de física, a minha disciplina de física no Liberato, o aluno era obrigado a tirar 10. Ele não era, se ele tirasse uma prova, tirasse 9, ele teria que voltar a estudar novamente e depois tentar fazer uma outra prova para tirar 10. Ele só podia passar de módulo, do módulo 1 para o módulo 2, se ele tirasse 10 no módulo 1. E isso me fez, então, isso me fez gostar de física, né? Porque quando tu não entende a física, ela fica complicada, vira bicho de 7 cabeças e tu pega nojo, né? Mas lá no Liberato, eles dividiu o livro em passos, chamava de passo. Passo 1, passo 2, passo 3. Então, tu estudava o passo 1, né? Mas era assim, o professor nem dava aula, ele tinha um livro autoinstrutivo. Eu tenho os livros tudo aí ainda. Os livros autoinstrutivos do FAI. Né? Então, tu estudava da página tal até a página tal do livro 1, era o passo 1. Aí, quando tu dissesse assim para ti mesmo, bom, agora eu sei tudo, vou marcar uma prova. Tu marcava uma prova com o professor em turno inverso. Aí tu ia de tarde lá e ia na monitoria, tinha os monitores lá das séries mais altas, eles te davam uma prova, tu sentava lá, a qualquer hora que tu quisesse, fazia a tua prova. O monitor tinha o gabarito, ele já corrigia na hora, te dava a nota e tu já sabia se ia para o passo 2, eu tinha que voltar a estudar o passo 1.
Eu me lembro que uma vez eu estudei pra caramba num dos passos lá, não me lembro se era 2, ou 3, ou 4, ou 5, enfim. Estudei, eu sei tudo isso aqui. Não tem o que eu não sei. Mas eu fui fazer a prova e tirei 9. Né? Tirei 9 na prova e não passei. Tive que voltar a estudar. E ele tinha dezenas de provas diferentes. Dezenas de provas diferentes. Então, ficava registrado que eu fiz a prova, sei lá, a prova 1, né? Aí, quando eu pedia para fazer uma prova, ele me dava uma prova 5 lá. E aí, resultado, eu aprendi física, entendeu? Resultado final, eu aprendi física. Na marra. Pô, legal. E eu fiz aí, até passei para os alunos nessas aulas, eu digitalizei aí umas páginas desse livro para eles aprenderem sozinhos, né? E eu passei para eles, mandei pelo Classroom, né? Para eles estudar. A matéria é bem simples, né? Matéria assim de início de segundo ano, terceiro ano também, eu acho que eu mandei alguma coisa. Eu tenho todos os livros, aí são 5 livros do FAI, né? Conhece o FAI, não? Já ouviu falar do FAI? Então, não, deixa eu mostrar aqui. Pega lá, então. Tá vendo aí? Essa é a tua base, então, de física. É, um livro que é autoinstrutivo, cara. Tu vai estudando, ó. Tu vai estudando aqui, ó. E embaixo tem umas estrelinhas. Não sei se dá para ver ou não dá. Tu lia a questão, preenchia os espaços e depois tu conferia embaixo das estrelinhas. Tu tinha que um cartão ir tapando a resposta ali. Se tu errasse, tu tinha que voltar ali depois e ir estudando. Aí tem a parte de cálculo, né? Tu tinha que fazer os cálculos aqui, calcular o trabalho, por exemplo, 6,1 vezes 10 a 7 joules. Esse aqui é um livro de movimento angular e rotação, lei da gravitação universal, equilíbrio estático de líquidos e termologia. E esse aqui, o 5, ele é de cargas elétricas em repouso, cargas elétricas em movimento. E tem o eletromagnetismo também. Enfim, tu aprende sozinho. Essa que é a verdade. Física autoinstrutiva. Aliás, o que tu falou... Interessante essa metodologia. Eu queria apontar uma coisa que tu disse que lá no Liberato, para passar de um módulo para outro, tinha que tirar 10, né? Eu acho que até contra a lei isso hoje, se tu for cobrar disso em qualquer instituição de ensino, acho que não pode mais. Com certeza não passaria pela tal da LDB aí, outras leis agregadas, né? Em que o aluno hoje não é mais aluno, ele é um coitadinho, né? Então não passaria de jeito nenhum. Isso aqui o professor seria processado, seria chamado não sei aonde para responder não sei o quê, os pais ficariam endoidecidos, que coitado, meu filho tirou 9, não passou. Enfim, cada um no seu tempo. Hoje em dia, se ele tirar 5, já tem que passar. Se ele tirar 4,5, a gente tem que arredondar para mais por alguns critérios que existem indo na nuvem, né? Se arredondar para menos vai dar problema. Coisa tá difícil. Paulo, sobre esse livro, então, agora que tu citou esse livro, antes de nós começar mesmo o tema, no fim a gente tá assim, se adiando aqui, mas tá legal o bate-papo. Sobre esse livro, ele tem edições novas, esse FAI, que é Física Autoinstrutiva? Não tem? Não tem. Não. Inclusive, eu não tinha toda a coleção, né? Eu perdi alguns livros, e aí eu fui para a internet, consegui em São Paulo um sebo lá, que estava vendendo o número 5, que eu não tinha, né? Esse número 5 aqui, eu não tinha. Aí eu comprei ele, e veio pelo correio, e aí eu completei minha coleção. Uma coisa que eu não me desfaço desses livros aqui de jeito nenhum, porque ele é fácil de aprender. Algum assunto lá que eu não me lembre direito dos conceitos, eu abro aqui e está tudo ali, né? E tudo de maneira bem clara, bem fácil de entender sozinho. Não precisa ninguém me explicar mais. Bom, hoje em dia não precisa mais ninguém me explicar nada desse troço, né? Mas, sim. De qualquer maneira, me ajudou muito quando eu fiz a faculdade. Quando eu fiz a faculdade de física, me ajudou muito, porque eu resolvia de cabo a rabo os exercícios desse livro aí. E aí a gente aprende, né?
Legal, vou dar uma procurada em algum sebo também, deve ter alguns sebos online porque coleções assim é bom ter, porque depois, agora no online virou tudo PDF e arquivo, né? Tu não tem mais esses materiais assim como tinha até os anos 2000 por aí. E tu vê o número um dele, ele é um livro que fala só de grandezas e que grandeza, como é que se grandezas e notação científica. Deixa eu pegar ele aqui, só um pouquinho. Ah, bonita. Tá? É lá no meu tempo de liberato, cara. Esse aqui não era o meu, é de um colega meu, Marco Antônio Rovec, que estudou comigo. E ele doou para a biblioteca do Rondon, mas os caras botaram fora, eu juntei. Eu tenho o meu aqui, o meu tá dentro de um saco plástico aqui. Bem conservado. Bem conservado. E aqui, ó, sistemas internacionais de unidade, funções e gráficos e o movimento retilíneo. Então, aqui dentro, cara, tu trabalha a potência de base 10, as grandezas, os diversos tipos de grandeza, jardas e coisa, e depois só gráficos para interpretação de gráficos, construções de gráficos, né? Equações de segundo grau, de gráficos de primeiro grau, tudo aqui. É um livro quase que matemática, praticamente matemática. Só que é uma matemática que a matemática não vê. Mas, olha aqui, ó. Não sei, eu vou parar aqui. Ó. Aqui tem equações. Dá para ver? Dá para ver. Equações. São equações das quais tu tem que fazer gráficos, né? Do tipo, gráfico desse tipo, né? Então, Aí tu entende acréscimo, constante, declínio. Isso, constrói gráfico. E tem uma parte que são experimentos aqui, ó. Experiências. Nossa, é muito completo. Então tem várias experiências aqui que no final do livro, tu faz várias experiências relacionadas ao conteúdo do livro. Bem, bem legal. E a gente tinha que estudar essas coisas aí e tirar 10 das provas ainda. Sim, com certeza. Não, e esse material aí até eu vou procurar. Depois tu, no particular, lá no WhatsApp, me envia o nome desses livros, porque eu tô pesquisando aqui na internet, coleção FAI, não tô achando. Grupo de estudos, se tu botar GTEF, aqui, ó. GTEF. Grupo de Estudos em Tecnologia do Ensino de Física. Consegue ver? Aqui. Não, beleza, anotei. Autoinstrutivo, pô, show de bola. FAI. Se tiver alguém que é desse grupo, ou coordenador, ou talvez até editora, se quiser nos patrocinar aí, a gente já tá fazendo uma divulgação gratuita aí, ficaria feliz em receber esses livros aí. Tô até fazendo um jabá. Vai ser difícil, talvez tu encontre aí nos sebos em Porto Alegre, mas vai ser difícil, porque isso aqui é lá da década de 70, né? Início ainda. Poxa, mas tem que fazer uma versão mais nova, né? Mas eu vou procurar. Agora me interessei pelo que tu falou ali. Realmente, pô, autoinstrutivo, tu acaba afirmando os conceitos bases, né? Como eu sou professor de matemática, tu sabe que eu acabo de volta e meia aqui no estado se permite dar aula de física também. Então, achei bem interessante. Mas, Paulo, vamos lá, vamos pro nosso assunto, então. Nós já falamos um pouco sobre cálculo, contou um pouco da tua história aí, da tua base. Eu queria, então, falar um pouco sobre... Bem, o tema hoje é como a pandemia pode afetar futuros estudantes de cálculo. E eu acho que antes de chegar lá na questão do cálculo da universidade mesmo, quem sabe a gente conversa um pouco sobre os terceiros anos, o impacto dos terceiros anos nessa situação de pandemia, porque eu sou professor, né? Nós somos professores, estamos tendo muita dificuldade, como nós havíamos conversado antes, de conseguir passar o conteúdo para o aluno.
parece que a gente não tem certeza se o conteúdo ou se aquele conhecimento está sendo passado de verdade. E sem falar das dificuldades e adversidades do EAD, que é conexão, que às vezes tu dá aula para um celular quando faz videoaula, quando tu faz uma videoconferência, os alunos estão com a câmera desligada e tu não sabe se realmente eles estão ali ou estão prestando atenção. Quem sabe a gente fala um pouco sobre a situação do terceiro ano nessa pandemia e talvez, de repente, até um pouco da tua experiência nessa adaptação aí. Olha, foi difícil. Adaptação muito complicada. Tu trabalha bastante, né, para preparar uma videoaula. Como tu disse, tem que editar, tem que para que o aluno entenda, né? Então tu tem que ser bastante didático e simplificar ao máximo, porque o aluno não tem o professor na frente para fazer a pergunta logo após a explicação, né? Então ele recebe um vídeo, ele vai assistir e, é claro, ele vai ter dificuldade, porque todos eles, na minha opinião, hoje, um aluno de terceiro ano, eu não gosto de falar isso, mas o aluno de terceiro ano hoje, a maioria deles não tem nível de sétima série, sexta, sétima série, eles não resolvem um MMC, eles não resolvem uma equação de primeiro grau, eles têm dificuldade com a fórmula de Bhaskara, quer dizer, coisas do ensino fundamental. E, na minha opinião, eu já externei isso várias vezes na escola. Infelizmente, a nossa escola, depois que a escola passou a ser só ensino médio, porque quando eu entrei na escola ela tinha o fundamental, e os alunos que subiam da 8ª série para o ensino médio, eles tinham os mesmos professores, praticamente, que quase todos davam aula lá na 7ª, 8ª série. A professora de matemática da 8ª, às vezes, era a professora de matemática dele do primeiro ano, né, do segundo ano também. O ensino fundamental era à tarde e o médio era de manhã. Bem, quando nós tínhamos isso, nós tínhamos bons alunos. Eu me lembro que até 2007, por aí, 2006, 2007, olha, tinham ótimos alunos que pegavam junto e que se saíam bem na matemática, se saíam bem na física, eram alunos bem formados no ensino fundamental. A partir daí, inventaram uma coisa chamada... Como é que faz esse curso rápido aí? Esse curso que tu faz tudo em um ano, aí, como é? Que os cursinhos fazem para o ensino fundamental e médio, que eu até esqueci. O EJA. Então, o EJA foi inventado, né? Antigamente era um tal de supletivo, mas o supletivo tinha uma idade avançada. Para te fazer o supletivo, tu tinha que ter uma idade mais avançada, né? E o EJA, não. O EJA pega a gurizada aí que com 18 anos, que deveria estar dentro da sala de aula, vai lá e faz um EJA e está formado em modo de dizer, né? Sem saber nada. Aí tu pega no ensino médio alunos que vêm do EJA, do fundamental do EJA, né? E aí não tem Cristo que faça um aluno desses entender o conteúdo, porque ele não tem base nenhuma. E aí o aluno se revolta, né? E, enfim, a gente fica refém disso aí tu tem que dar um jeito, né? Então, o EAD, na minha opinião, aí, essas aulas que a gente está dando à distância, né, pelo Classroom, elas não vão resolver esse problema. Aliás, vão dificultar mais ainda, porque o aluno, como eu disse, né, no início, não sabemos se ele está fazendo ou não está fazendo, se é ele que está fazendo ou tem alguém fazendo por ele. Tu não tem o controle da situação. O professor perde o controle da situação. E as avaliações que tu faz, né, só se tu fizer ao vivo, né, fizer uma aula assim, bota todos os alunos ali na janelinha, né, da tua tela de computador, 30 janelinha, 30 alunos, e tu fica controlando ele fazendo prova ali, né,
para ver se é ele mesmo que está fazendo ou não. Tá? E aí ele envia para ti instantaneamente. Nem sei se isso é possível. Acredito que não. Tá? Mas tu não tem o controle. Tá? Isso afeta, de modo geral, afeta o ensino em geral, né? E eu acredito que o ensino tem que passar por uma mudança muito grande, tá? Para entrar, digamos assim, no século XXI, sabe? Nossas disciplinas, a tua, a minha, muitas vezes para determinadas faixas de estudantes, né, que não vão seguir adiante, que é o nosso caso aí, do noturno, qual é o aluno que vai para a faculdade ali, que vai entrar na universidade? São pouquíssimos. Eu me lembro que há uns 8, 10 anos atrás, eu fiz um levantamento de quantos alunos do terceiro ano da noite, que na época tinha 5, 4 e 5. Tinha ano que tinha 4, tinha ano que tinha 5 terceiros à noite. E eu fiz um levantamento de quantos realmente iam fazer vestibular, de todos os terceiros. Deu 22, 23% de alunos que iriam fazer vestibular, iam tentar fazer faculdade. Tentar, né? Não significa que iam fazer. E é um número muito baixo. E aí tu fica ensinando, tu aí na matemática, fica ensinando coisas que ele não vai usar no dia a dia. E ele não vai usar no vestibular, porque ele não vai fazer o vestibular. Né? E, no entanto, a gente tem um sério problema de mudar. Né? Tu podia fazer uma aula mais prática, de coisas mais básicas, né? Uma matemática mais financeira, alguma coisa relacionada com o dia a dia, tu não pode mudar, tu tem que seguir a cartilha, porque ensino médio foi feito para preparar o aluno para o vestibular. Eu acho que há muito tempo ele não faz mais isso, né? Hoje em dia, talvez seja mais preparar para o Enem, o que até certo ponto eu tenho um preconceito com isso. Que às vezes tu tem um cronograma, tu tem uma estrutura lá, o plano de ensino, daí tem alunos que, professor, passa a questão do Enem. Tá, mas isso não tá no plano de ensino. Se eu parar, porque uma questão do Enem é um texto enorme, nós temos um período de 45 minutos, aí se eu for ler o texto, tu tem que explicar o texto, né? Ficar lendo aquele textão. 20 minutos, 25 minutos, lendo o texto e explicando o que está acontecendo. Para nos últimos 5 minutos tu calcular. E eu já tentei fazer isso, não tive êxito. Tava legal o bate-papo, vamos continuar então. Bom, então, o nosso assunto é o cálculo, né? O que nesse tempo de pandemia, o que esse tempo de pandemia pode afetar o estudo de cálculo? Eu acho que tudo, né? Porque se tu não tem aula presencial de cálculo, é meio complicado para a gente aprender cálculo, viu? E como eu estava dizendo outro dia para ti aí, o cálculo, por si só, o nome já assusta, né? Quem entra na faculdade, engenharia, coisa, já fica assustado, tu vai ter que fazer os cálculos, né? Nem sei quantos tem hoje para fazer, né? Mas vai ter que fazer os cálculos, tá? E eu, até bem pouco tempo, não sei se ainda esses 4 cálculos que tem nesses cursos é onde acontece o maior índice de reprovação nas universidades, das exatas, né? Seja engenharia ou qualquer coisa. E aí eu penso assim, como é que, se lá, assistindo a aula presencial, com o professor à disposição, para perguntar e tirar dúvida e tal, já é difícil, em termos de estudo à distância, eu acho que se torna mais difícil ainda. Tá? E uma coisa que eu acho bastante importante no estudo de cálculo presencial é o fato de que, além do professor, tu tem os colegas do teu lado, que quando tu não entende alguma coisa, tu pergunta para o colega que entendeu, ou ele pergunta para ti, porque ele não entendeu. Tu pode combinar
horas de estudo junto, né? De repente vamos se reunir na biblioteca para estudar essa matéria, cálculo, cálculo, cálculo. Aí tem monitoria de cálculo na universidade, tem sempre um monitor que vai te auxiliar caso tu não tenha um colega ou não tenha alguém para te ajudar. O monitor é um estudante que já passou pelo cálculo, já tem condições de te explicar melhor. Então, tu recorre a enfim, esses recursos todos que tem na aula presencial. Coisa que no EAD, no caso, né, à distância, tu não teria, né? Teria que se virar sozinho. Para se virar sozinho, né, tu não tem Na verdade, tu tem, mas não de cálculo. O FAI, de física, existe. Vou te dar uma dica: existe também o MAI, que é de matemática. Eu não sabia. Show de bola, vou pesquisar. Desse mesmo grupo GTF aqui, o mesmo grupo. Ele tem o MAI. Eu não tenho MAI, nunca tive, tá? Mas eu sei que existe o MAI, matemática autoinstrutiva. Então, quando tem um livro bem mastigado, autoinstrutivo, como esse aqui, tu consegue aprender. Mas eu não conheço livro de cálculo autoinstrutivo, tá? Acho muito difícil que exista, e tu teria que ser um grande autodidata para aprender sozinho o cálculo, né? Existem, claro, existem autodidatas, mas num percentual bastante baixo, né? Eu acredito em relação ao universo de alunos, né? Acredito eu. Não sei, eu acho difícil. Acho que o aluno vai sair no prejuízo se ele estudar cálculo à distância, tá? E a pandemia está fazendo isso, né? Fazendo com que as universidades só deem aula presencial na parte prática, né? E na parte teórica o aluno estuda em casa. Aí eu pergunto para ti, tu dá uma aula de cálculo à distância para um aluno desses, ele vem com as tarefas todas prontinhas, a tua avaliação pronta, sei lá, e como é que tu vai fazer a avaliação com ele? Tem que ser à distância também? E aí, será que foi ele que fez? Será que vai ser ele que irá fazer tudo, ou ele vai conseguir alguém ou vai pagar para um professor particular para ajudar a fazer as atividades, né? Sei lá. Eu acho que compromete. Uma coisa interessante assim que a gente tem que até pensar é que há algum tempo existem cursos de engenharia que já trabalhavam com online. Eu não conheço ninguém que tenha feito cursos de exatas no online. Como é que foi a relação deles com a questão do cálculo do EAD? Até que, no presente momento, eu me encontro no EAD fazendo cálculo. E vou dizer bem sinceramente, é terrível. As aulas, elas não são compatíveis com o material, que não são compatíveis com as provas. As provas, sim, como tu disse, tu consegue de alguma forma encontrar elas na internet, no site A, no site B, inclusive em sites pagos que prometem isso. Você quer passar na faculdade, nós temos a solução. Paga ali uma taxinha, então o ensino acaba que fica em segundo plano. Isso me chateia um pouco, porque como no primeiro momento, quando eu comecei a faculdade, depois eu parei várias vezes, enfim, mas eu comecei no presencial, que foi na Ubra. Eu adorava estar lá, eu adorava estar na sala de aula, eu adorava participar das disciplinas de cálculo, inclusive por um período ali de, acho que 2 semestres, eu fui monitor de cálculo 1. Então, naquela época, até eu brinco com a minha esposa, naquela época eu tava voando, naquela época eu era inteligente, agora parece que tu para de estudar, tu esquece as coisas, né? Então, assim, o cálculo sempre existiu, né? E sempre teve essa dificuldade. Mas tem tudo isso que envolve, como tu disse. Tem a questão do... será que é o estudante mesmo que está fazendo? Ou pior, será que a universidade se importa que o estudante não está fazendo e só está copiando? Tem isso também. Então, a gente vive numa realidade que está se transformando e o estudo do cálculo, tanto para esses que já estão acostumados, quanto para esses alunos nossos, por exemplo, o terceiro ano, que vão ingressar num curso de exatas,
cara, ele vai se deparar com uma realidade totalmente nova, assim, e se for obrigado a fazer cálculo no EAD, eu acho que vai ter prejuízo, assim, né? Eu vou pontuar aqui uma crítica aí, ó, aos cursos de engenharia, os cursos de matemática e o curso de física, e talvez algum outro curso, não sei, eles fazem o cálculo, porque eles querem aprender a fazer. Sim. O curso de engenharia, ele está muito mais interessado em aprender a manusear os programas de cálculo que vão fazer, no caso, o cálculo estrutural de um prédio, de uma ponte, de um viaduto. Eles não têm que saber o cálculo, eles só têm que colocar os parâmetros dentro do programa, o programa calcula para ele e ele vai executar aquilo ali, né? E ele não precisa saber os cálculos, embora ele tenha que fazer na faculdade os cálculos, ele, na verdade, está pouco ligando para isso. Já o professor de matemática, de física, aí, que quer fazer uma carreira para poder ensinar isso, ele tem que aprender o cálculo, né? Ele tem que saber. E é o que eu digo, eu aprendi 4 cálculos lá, me quebrei para passar nesses cálculos, estudei para caramba, porque assim, né? Eu chegava da Unicinos, fazia o curso, dava aula de manhã e de tarde e às vezes à noite, né? E eu estudava às vezes à tarde, às vezes à noite, às vezes até sábado de manhã, com as cadeiras que aconteciam na Unicinos. E às vezes eu chegava ou do colégio ou da faculdade, tipo 10, 11 horas da noite, aí eu ia jantar, eu já preparava uma térmica de café, porque naquela semana era a semana de prova, né? Então eu tinha que estudar. Eu botava térmica de café em cima da mesa, uma xícara, e chegava 10, 11 horas, começava a estudar, e quando eu via, muitas e muitas vezes aconteceu isso, quando eu via, estava amanhecendo o dia, já estava amanhecendo o dia, e eu estava ali estudando, porque naquela semana, ou naquele dia mesmo, de tarde ou de noite, eu teria que fazer uma prova. Cara, foi sacrificante, viu? Foi sacrificante. Essa é a vida do estudante raiz, né? Mas hoje em dia o pessoal quer atalhar o caminho, né? Não quer mais seguir, não quer mais aprender. Ele quer atalhar, ele quer passar, pegar o diploma dele, depois ele vai se virar por aí. O que eu não condeno, na verdade eu condeno, mas eu não digo que ele esteja totalmente errado, porque eu, depois que saí da faculdade, nunca mais usei cálculo para nada. No ensino médio não se usa, enquanto que lá nos países como Rússia e Alemanha, Áustria, o cálculo está no ensino médio, né? Cálculo no ensino médio. Eu tenho livro, dei tudo de presente aí, os meus livros antigos da década de 60 de matemática, e tinha derivadas, tinha algumas integrais básicas, tinha nos livros da década de 60, no ensino médio, que eles chamavam de científico, era dividido em, né, era o primário, o ginásio, científico, e paralelo ao científico tinha o colegial, que é para aqueles que não queriam seguir a área, a fazer vestibular para a área das engenharias e coisas, iam seguir outros caminhos, né? Eles faziam, normalmente eles faziam curso normal para dar aula para ensino fundamental básico, né? Então eles faziam o normal, e aí ia para o lado do colegial, tinha só noções de física, noções de matemática básica, mas não se aprofundava. E quem fazia o científico se aprofundava. Eu não fiz o científico, na verdade, eu fui direto do ensino fundamental para o Liberato, né? E lá eu tive minha formação científica lá. Mas então, continuando sobre o cálculo ainda, tá? Como eu ia dizer, eu nunca mais usei o cálculo, tá? E como já fazem mais de 20 anos isso, 20 e poucos anos, talvez quase 30, não fiz as contas, eu acho que eu não teria condições de resolver mais uma integral, que não me interessei mais em manter o conhecimento, e também não sentia necessidade de ficar atualizando toda hora isso aí, né? Era
tanta turma, eu cheguei a ter 71 horas semanais de aula, manhã, tarde e noite dentro de uma sala de aula, eu não tinha tempo para ficar, vou revisar minhas aulas de cálculo da faculdade para não esquecer a matéria, isso não fiz nunca, tá? Porque não tinha, o negócio era trabalho, porque professor que não trabalha 3 turnos, não consegue grana, né, meu? E aí começa a ficar, tu começa a emburrecer. E aí quando tu começa a pegar esses alunos mais, digamos assim, menos preparados, que vêm lá do ensino fundamental menos preparados, e que tu não pode te aprofundar numa matéria, não pode passar um conteúdo mais sofisticado, um pouco mais elaborado, que faça o aluno pensar mais, porque eles já reclamam que isso é muito difícil, que não dá para entender, porque eles não têm base para entender. Então aí tu começa a desanimar, sabe? E eu gosto de dar aula, gosto da sala de aula, mas chega um ponto que eu diria que dos últimos 13 anos, 12, 13 anos para cá, a coisa degringolou, o aluno não sabe nada e ele ainda se enche de razão porque ele não sabe e eu tenho a obrigação de ensinar o que ele não aprendeu no ensino fundamental, né? E aí cria um conflito, né? E muitas vezes acaba se estressando com o aluno porque ele não acompanha o raciocínio porque falta base, né? E a gente também não pode condenar porque quem fez a base dele não foi tu. E, enfim, eles vêm despreparados, ou vêm do EJA, ou vêm do ensino fundamental das escolas municipais aí, que não preparam bem, vão passando a rodo, até parece que eles querem se livrar do aluno, porque o aluno tem um custo para o município, então vão passando logo que passa o aluno para o Estado que se vire com ele. E no Estado a gente sofre aquela pressão para ir passando logo, que entrega ele para a vida, porque a vida vai ensinar, entendeu? E aí tu tem aí não sei quanto por cento de alunos que não conseguem fazer cálculos básicos de matemática, né? E não consegue ler ou não consegue interpretar um texto de 4 linhas, não consegue entender o que está escrito aí. E eu li uma estatística um tempo atrás que as duas causas foi da Fiesp de São Paulo. Queriam saber por que o aluno é contratado e 30, 60, 90 dias depois já é mandado embora. E a primeira causa desse problema de mandar o funcionário embora é porque o funcionário não entendia português, não sabia português. E a segunda causa era que ele não sabia matemática. Então, quando ele recebia uma ordem por escrito do chefe da seção, muitas vezes ele não entendia o que tinha que fazer, ou entendia errado. E aí ele ficava 30, 60 dias e era mandado embora. Isso eu li há muito tempo atrás, umas estatísticas. Mas, Paulo, eu vou um pouquinho mais longe ainda. Eu acho que, além do problema da educação do ensino fundamental ali, nos primeiros anos, não ter qualidade, de chegar o aluno para nós, ensino médio, muita carência em coisas básicas, tanto de matemática quanto de português, por exemplo, eu acho que a filosofia mudou. Na minha época, na escola que nós trabalhamos, que foi a escola onde eu fiz meu ensino médio, onde tu era meu professor, eu tinha a obrigação de, como aluno, estudar e tu me ensinava ali, tu como professor ensinava física e eu tinha a obrigação de estudar, eu tinha a obrigação de ser estudante. Hoje em dia, a gente compartilha ali os mesmos ambientes, às vezes eu saio de uma sala e tu entra ali, nesse ano não, mas até o ano passado, antes da pandemia, e o perfil que a gente nota dos alunos é o seguinte: que saco, por que eu tenho que fazer isso? Ah, mas fazer isso é trabalhoso. Então, além da questão da base ser ruim, hierarquia não existe mais, entendeu? Tipo, eles não respeitam de forma nenhuma. Então, e já vem com essa ideia do fundamental, é muito doido isso. Então, às vezes eu até tenho uma relação boa com os alunos, porque eu meio levo de boa, tento não me estressar muito, porque se tu vai exigir alguma coisa,
Pois é, se tu vai exigir alguma coisa, parece que tu tá pressionando eles e que aquilo é um absurdo e que é contra a lei e tua obrigação é ensinar, mas ele não tem a obrigação de aprender. É muito louco isso. Muito louco. Eu não sei se nós vamos sofrer muita crítica, porque você vai divulgar isso aí, mas eu Com certeza. sinceramente, eu não me importo com isso, tá? Eu acho que na década de 90 começaram a implantar aí algumas metodologias baseadas lá no Paulo Freire, coisa desse tipo, né? E que não deram assim muito certo, não sei se porque não aplicaram direito ou se porque as teorias não foram bem, não foram aprovadas, ou não, enfim, não me interessa isso também. Mas eu digo para ti, criou-se uma geração hedonista, tá? Que a escola tem que ser divertidinha, porque senão o aluno fica estressadinho. Tá? Ele não vai para estudar, ele vai para se divertir. E se a aula é bastante puxada, que o aluno tem que se concentrar, que tem que trabalhar muito, ele se estressa, porque não é divertido, entendeu? O hedonismo faz isso, né? Hoje nós temos uma geração de jovens hedonistas, que tudo tem que ser alegrezinho, tudo tem que ser para dar risadinha. E eu nunca me esqueço que na sala dos professores da Unicinos tinha uma frase lá no mural da sala, e a frase dizia mais ou menos isso. Então, estava escrito assim: bah, aquele professor que era legal, hein? Que professor divertido, a aula dele era muito legal, a gente gostava muito da aula dele, pena que o circo levou, tá? Porque o cara não era professor, era um palhaço, tá? Então, há uma grande confusão aí nessa história de que a aula tem que ser divertida porque o aluno tem que se sentir alegrinho, que ele tem que se divertir na aula, não pode chegar ali e se concentrar e ter uma aula bem rígida, com bastante trabalho, não, tem que ser uma aula alegrinha. E tem outra coisa que tu falou. Não, pode falar. Pode. Não, um pouco disso eu acho que os cursos superiores, eles ensinam isso ou sugerem isso. Na faculdade que eu faço hoje, EAD, existem algumas disciplinas de pedagogia que eles abordam a ideia da eles abordam a ideia da rigidez tecnicista, que foi a palavra utilizada, tecnicista das aulas, sendo só para fazer a manutenção de mão de obra barata para a burguesia capitalista. Então, e eu estudando isso e aprendendo isso, de forma que, bem, então, na tua época lá, quando tu era obrigado a tirar 10 para passar do módulo 1 para o módulo 2 lá no Liberato Salzano, então, te transformou no quê? Numa mão de obra barata para o sistema capitalista burguês? É meio doido isso, né, cara? É doido. Mas são ideologias que se infiltram, né? E que vão fazendo a cabeça das pessoas, na verdade, né? E hoje tu tem uma grande maioria aí de pessoas que pensam dessa mesma maneira, tá? Uma coisa que tu falou antes, que tu adorava estar na sala de aula, na faculdade, que tu gostava muito de estar presente na sala de aula e dentro do campus da universidade, pois eu também adorava isso. Eu adorava tanto que eu participava de várias oficinas, né? Oficinas do tipo assim, estudo sobre mitologia grega. Né? Lá estava eu sentado assistindo sobre os deuses gregos, né? Existia lá no meu curso uma oficina de astronomia, fora do horário, um horário assim do tipo das 6 às 7 da noite, tá? E tu tinha aula 7, me lembro que começava às 7h15, 7h30, não me lembro bem. E aí eu ia lá, assistia as aulas na oficina, a gente discutia diversas coisas dentro da aula de astronomia, né? E era legal, não tinha nenhuma obrigação, não era pago, não era nada, era
uma coisa que um professor de astronomia da Unicinos fazia, né? E a gente ia lá porque gostava de assistir, gostava de debater o assunto. E ali a gente discutia de tudo sobre astronomia, desde a época da medieval até os tempos atuais, das descobertas, enfim, tudo que se refere à astronomia, né? A gente discutia na época das queimadas vivas, né? O pessoal era queimado vivo quando discordava principalmente do que a Igreja Católica entendia por astronomia na época, né? E enfim, a gente discutia tudo. Isso tudo trazia conhecimento, bagagem cultural. E hoje o aluno não tem nenhum interesse em trazer bagagem cultural. Eu tenho alunos aqui na nossa escola que já me disseram várias vezes, vários alunos já me disseram isso, que nunca leram um livro. Nunca leram um livro. Que tipo de educação tem um país que um aluno que começa na primeira série e chega lá no ensino médio sem jamais ter lido um livro? Que tipo de ensino é esse? Que tipo de educação é essa num país como o nosso? Tá? Como pode um aluno chegar lá sem jamais ter lido um livro sequer? Tá? Então, nós podemos ir até mais longe. Existem graduados e talvez até pós-graduados que nunca leram nenhum livro. Então, pois é. Eu me lembro que no meu ensino fundamental eu devorava livro, cara. Eu estudei no La Salle, que na época não era La Salle, era Colégio São José, no ensino fundamental, que era o antigo ginásio, né? E a gente se associava à biblioteca e podia retirar livros, né? Eu toda hora estava tirando livro lá, cara. Eu lia um livro em 2, 3 dias, aí ia lá, devolvia, já pegava outro para ler. E eu peguei um hábito que depois eu não fiz mais. Fiz, acho que uns 2 anos que eu estive, nos últimos 2 anos, na terceira e na quarta série do ginásio, eu estudava, eu anotava a data e o livro e o autor do livro que eu havia lido. Então, eu tinha uma antiga folha de papel almaço, sabe? E eu tinha essas folhas completamente cheias. Ela é uma folha frente, verso, depois tem outra frente e a traseira, né? É tipo um livro, né? Tu tem a frente, página... folha de papel almaço, que a gente usava muito para fazer prova, né, na minha época. E eu dizia, eu enchi aquilo ali, em 2 anos eu enchi todas as linhas dessa folha de papel almaço aí. E estava começando uma segunda folha, e aí perdi o saco, sabe? Chega um momento que tu vai fazer outras coisas e não preenche mais. Mas se eu procurar dentro de um livro desses meu, que tem aí, é capaz de eu encontrar ainda essa folha com todos os livros que eu li naquela época. Hoje ninguém mais lê. Não, mas é. Outra filosofia, né? Hoje em dia, a questão do acréscimo cultural, principalmente nas licenciaturas, sai da faculdade com uma vontade de lutar, né? Não sei se essa é a impressão. Às vezes, antes de gerar resultado, às vezes antes de dar aula, às vezes antes de aprender a dar aula, às vezes antes de aprender algumas coisas como usar recursos, né? Usar recursos de aplicativo, usar recursos do online, sei lá, inovar em alguma coisa, antes de entrar pro mercado de trabalho. Ele já sai da universidade com uma ideia de lutar, mas essa luta, às vezes, pelo menos a minha percepção, ela é motivada mais por uma questão ideológica e da literatura que é empregada nos cursos superiores do que propriamente dito da situação real ali, né? Não que não existam diferenças no país, que não exista pobreza no país e que, tipo, nós temos que se conformar com o salário. Não é isso. Sei lá, trabalha primeiro, vamos buscar soluções. Eu não sei, eu não tenho essa filosofia assim de... Inicialmente eu penso que eu tenho que trabalhar e esse é o meu compromisso primeiro.
assim como eu não concordo, por exemplo, quando eu vejo estudantes nossos, militando e levantando bandeira e lutando, sendo que o cara não vai na minha aula, quando vai dorme, quando não dorme briga, entendeu? E tá sempre com uma cara, né, com os olhos vermelhos, parecendo um coelho. Então, que luta é essa, cara? Eu não entendo isso. Por que o cara não vai ler um livro? Por que o cara não vai estudar? Por que o cara não vai perguntar mais pra mim? Senta na frente, eu tô ali, sabe? É uma luta por nada, na verdade. Ele nem sabe o que ele está fazendo, muitas vezes. Porque, na verdade, ele é induzido a fazer, né? Por outras pessoas que têm... Ele é um inocente útil, como se diz, tá? Para fazer massa de manobra. Enfim, é uma coisa bastante... Eu estava ouvindo um comentário hoje sobre as eleições dos Estados Unidos, que o Partido Democrata lá virou uma espécie de esquerda. Todos o pessoal de esquerda se concentram nesse Partido Democrata, e inclusive os radicais, né? Porque lá não tem partido, né, específico de esquerda, eles ou são republicanos ou são de democratas. E aí a comentarista estava falando o seguinte, que o Biden, esse que parece que vai ganhar as eleições, ele estava pedindo para o povo se unir, que não podia se separar, e a guria disse assim, a comentarista, que é pura hipocrisia, porque todos os partidos de esquerda no mundo inteiro fazem questão de separar a população em brancos, negros, homossexuais, heterossexuais, LGBT, sabe? Eles fazem questão em pobres e ricos, e banqueiros, e massa de trabalho, sabe? Eles fazem questão disso porque é o que sustenta eles, né? E eles conseguem, então, trazer essas massas mais pobres, essas massas todas aí que eu te falei, né, homossexuais e coisas, né, os imigrantes, né, no caso dos Estados Unidos, os imigrantes latinos, os imigrantes negros, enfim, todo esse pessoal vai se concentrar lá, porque lá eles se sentem protegidos, tá? E aí é o que está dando aí, o partido está bem apertado, as eleições lá, talvez os democratas ganhem essas eleições, né? Porque caiu no pé no colo do Trump, uma pandemia, né? E ele, eu acho que deu uma vacilada aí de como coordenar isso dentro do país, e isso pesou bastante nas eleições. Ele ganharia disparado se não tivesse tido essa pandemia. Era o que isso eu estou falando porque eu não acompanho lá muito o que está acontecendo lá, mas eu tenho ouvido muitos comentaristas que são especialistas nisso, né, que falam que se fosse o ano passado as eleições, o Trump teria ganhado disparado com qualquer candidato. E esse ano, por causa da pandemia, parece que ele não vai ganhar, né? Sim, é isso, né? Pois é. Paulo, acho que já... Professor, Paulo, eu agradeço, então, eu acho que já deu o nosso horário. Eu fico muito feliz por esse bate-papo. Nós acabamos, no final, saindo um pouco do tema, mas tudo isso envolve... No podcast anterior também nós saímos um pouco do tema, mas não tem como também falar um pouco da situação da educação sem as políticas vigentes em cada país, e mesmo nas ideologias vigentes em cada país e nas consequências delas e como elas impactam no ensino, então, que foi a nossa percepção, né? Imagino que... Pode falar. Então, voltando ao assunto do cálculo, né, eu fico imaginando o seguinte: um aluno que sai do ensino médio, da nossa escola, terceiro ano, e que cai na faculdade, numa sala de aula, e se matricula de cara, passou no curso de engenharia, porque hoje passa em qualquer curso, né? Vestibular virou uma coisa só pro forma. E se matricula num curso, no primeiro cálculo lá, né? E senta na sala de aula com toda a bagagem que ele
traz do ensino médio. Tu acha que ele, mesmo presencialmente, ele vai conseguir entender direito? É claro que não, né? Ele vai ter que recorrer a talvez aulas particulares, talvez a monitoria, ele vai ter que se virar, né? Agora, eu faço a mesma pergunta. Tu acha que um aluno que se forma aqui, no nosso colégio, e vai se matricula no EAD, cadeira de cálculo, né? Como é que ele vai resolver esse problema, né, de aprender o cálculo à distância? Só se ele for um grande autodidata e tiver uma bagagem matemática que nós sabemos, tu sabe muito bem, que ele não tem, né? Ele vai sair do ensino médio com o mínimo do mínimo, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que a maioria deles consegue sair do ensino médio, se formar no ensino médio sabendo menos do que quando entraram, né? Então, são coisas terríveis, né? Mas é uma realidade que a gente não pode fugir. Enfim, esse e outros motivos me fazem, nesse momento, desanimar um pouco, sabe? E já pensar em parar, né? Deixar para vocês que são mais novos e que têm toda uma vida acadêmica e profissional pela frente, né? Então, fique com vocês aí, os alunos daqui para frente. Eu tenho mais 6 meses, se Deus quiser, mais 6 meses eu estou aposentado. Eu acho que em junho do ano que vem, 7, 8 meses aí, eu já vou pedir aposentadoria. É isso. Vocês têm mais algum assunto? Paulo, era isso, eu queria agradecer de coração mesmo, porque como hoje tu é meu colega, mas tu foi meu professor, a tua pessoa, assim como a pessoa da Maria Helena, que era professora de matemática, eu nunca mais vi ela, adorava as aulas dela também. O professor Jorge, vou tentar convidar ele aqui para participar. O Claudio Honor, que ele era bem maluco, mas, pô, eu gostava das aulas dele também, me motivaram. O ensino médio ali na nossa escola me motivou a começar a buscar, a querer ser professor. E eu fico muito feliz por tu ter participado. E com certeza agora, com essa tua declaração, que de repente daqui a 6 meses, ou né, um pouco mais, que a gente sabe que esses trâmites demoram um pouco, tu vai se aposentar, vai fazer uma falta muito grande, assim, né? O teu perfil de professor, tu tem uma bagagem muito boa, muito importante, cultural, e o que eu posso falar? Que eu agradeço, fico muito feliz, e de coração, e que venham mais podcasts aí, tu vai estar sempre com as portas abertas, aqui o Metacálculo Podcast vai estar sempre com as portas abertas, para quando quiser participar de um novo episódio aí. Ok, eu também agradeço pelo convite, né? Me senti bastante honrado. Eu, como eu disse, como tu falou, se eu sair, pelo menos eu deixo um legado, porque eu já deixei o meu substituto, que é tu mesmo, né? Então eu fico feliz, né? Eu acho que eu tive vários alunos que sofreram a minha influência e que foram fazer curso de física. Eu sei que em Gravataí tem um que mora lá e dá aula de física. O ano passado eu dei aula para uma menina no 2º ano que tinha um namorado dela que morava em Porto Alegre e que tinha sido meu aluno e que também estava fazendo curso de física, né? Então tem alguns aí perdidos, né, que foram para o lado da engenharia, da física e que foram influenciados aí de uma certa forma por mim. Então eu agradeço aí pelo convite e eu fico à disposição aí a hora que tu quiser fazer outro, ou comigo, ou com mais pessoas juntos, não tem problema. A gente entra num debate legal aí sobre educação e ensino, principalmente ensino, porque educação eu acho que é mais de família. O ensino, sim, é um assunto que interessa para todo mundo, né? Porque é lá na escola que se faz. Não é isso? Então tá, eu tô liberado. Tá? Então tá, um abraço, tudo de bom. Obrigado por quem ouviu até agora. Tchau, tchau. Tchau.